Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me. Porque vós sois Deus, meu Salvador, e em vós espero sempre. Caros irmãos, caras irmãs, estas são palavras do Salmo e que acho que nos podem dizer qual é que pode ser a nossa oração hoje. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e as vossas veredas, porque vós, quem sois? Sois o Deus, o meu Salvador, por isso em vós eu espero sempre. Deus é o Deus que nos quer salvar, o Deus que nos ama, o Deus da nossa vida. Então, acho que esta é que pode ser a síntese desta palavra de Deus que hoje escutamos. Na primeira leitura há algo muito interessante que vem completar aquilo que nós já escutamos no domingo passado. Ezequiel diz que o povo se sente capacitado para julgar a Deus. Deus não está a proceder bem. Não sei o que é que Deus está a fazer, mas Ele não está a fazer bem. No domingo passado, Isaías dizia: os meus caminhos não são os vossos. As minhas vias não são as vossas, os meus pensamentos não são os vossos. E a tentação de julgar a Deus é uma tentação que está presente cada dia na nossa vida. Deus, por que é que fazes isto? Deus, por que aquilo? E pensar que somos superiores a Deus. Há um certo momento que Isaías diz: mas o barro, quando o oleiro está a fazer o barro pergunta ao oleiro, ou diz ao oleiro como é que o deve fazer, e nós não nos deixamos moldar. Não acreditamos. Às vezes falta-nos ser crentes e saber que Deus é o Deus da nossa vida, o Deus que nos ama, o Deus que nos salva. Esta é a grande dificuldade. Então, o mundo do passado e o mundo de hoje, quando não percebe a Deus, quando acha que Deus está a errar, o que é que faz? Vira as costas a Deus. Torna-se agnóstico, torna-se indiferente. Deus que seja Deus, mas eu vivo a minha vida. Porque julgo a Deus e me considero superior a Deus. E não escuto a Deus, hoje, aqui e agora. E este é o desafio, irmãos. Isto fala-nos de um perigo, e eu dizia ao início, vamos rezar pelo sínodo, que é muito importante. Este sínodo é querido pelo Papa Francisco e eu quero que todos falem, que todos digam. Mas cuidado, que às vezes nós corremos o risco de cair em dois perigos. E porquê que o Papa Francisco quer este sínodo? Porque corremos o risco de ser múmias do passado, estátuas do passado, a cheirar a mofo, onde não temos em conta o mundo de hoje, aqui e agora. E Jesus Cristo disse que a Igreja, e disse que os seus apóstolos estão no mundo, aqui e agora. Por isso temos de estar neste mundo e conhecer este mundo. E o perigo é ficar no passado. E por isso um sínodo para chegar ao mundo de hoje, porque as alegrias, as tristezas, as angústias, as dificuldades do mundo de hoje devem ser as alegrias, as tristezas, as angústias da Igreja de Jesus Cristo. Agora há outro perigo, que é pensar que então vamos fazer o Evangelho à nossa imagem. Vamos fazer Deus à nossa imagem. Em vez de ser Deus que nos faz à sua imagem, nós fazemos Deus à nossa imagem. Um Evangelho à nossa imagem. Metemos-lhe um bocadinho de açúcar. E corremos o risco de fazer um Evangelho light, um cristianismo light, um Jesus muito fofinho. Um Jesus fofinho. Mas o Evangelho não é isso. Porquê? Porque Deus é superior a nós e Deus sabe. E por isso nós temos de ouvir a palavra de Deus, de nos converter à palavra de Deus e não querer converter Deus aos nossos esquemas, aos nossos erros, às nossas ideias. É diferente. Mas tudo isso por quê?
Por isso é que eu acho importante estas palavras do Salmo. Porque vós sois Deus, meu Salvador. Deus não diz a sua vontade por um capricho, mas porque me ama e porque me quer salvar. Isto é muito importante. Então, este Deus que nos desafia a fazer a sua vontade, a ir trabalhar na sua vinha. E temos o Evangelho. E aqui no Evangelho é interessante, porque diz que Jesus conta esta parábola de um pai que tem 2 filhos. Isto aqui é muito interessante. Então, um diz não e depois vai. Outro diz sim e depois não vai. E Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual foi? Chumbado. O primeiro fez a vontade do pai. Disse não, mas depois fez. E qual dos 2 foi perfeito? Lindos meninos, nenhum. Então Jesus, porque que em vez de contar que havia um pai que tinha 2 filhos, um disse sim, um disse não e foi sim, outro disse sim e foi não, porque que Jesus não contou a parábola dizendo que um pai tinha 4 filhos? Um disse não e foi não, outro disse sim e foi não, outro disse não e foi sim, e outro disse sim e foi sim. Por quê? Assim tínhamos todas as possibilidades. Por que é que Jesus? Qual dos 2 esteve totalmente errado? Qual dos 2 esteve totalmente errado? Vocês estão com medo de errar? Hã? Totalmente errado. Não, o segundo não fez, mas pelo menos disse que sim. Pelo menos a boa vontade tinha lá. Não esteve totalmente errado. Pelo menos a boa vontade estava lá. Depois, nós às vezes não é que dizemos sim por má vontade. Nós dizemos sim e queremos mesmo fazer. Depois não fazemos, não conseguimos. Onde é que eu quero chegar? A ver se eu me faço entender. É que para Jesus, não há ninguém totalmente errado, por isso não havia aquele que disse não e não fez. Nem há ninguém totalmente errado, nem ninguém totalmente certo. Ou melhor, há um totalmente certo. Porque o quarto que disse sim e fez sim, Jesus podia ter contado. Por quê? Porque ele disse sim e fez sim. Mas onde é que eu quero chegar? Jesus só coloca estes 2 para nos dizer mesmo isso. Não há ninguém totalmente errado, nem ninguém totalmente certo. Se alguém estiver totalmente certo, peço desculpa, diga-me, e eu peço desculpa. Se quiserem, até se arranja aí um altar. Fiz-me entender com isso. Jesus acredita sempre em nós, e para Ele não há ninguém totalmente errado, mas também quando dizemos sim, totalmente certo, alguma coisa não funciona. Então, qual é o desafio? É aquele da segunda leitura, São Paulo. Jesus, que era da condição divina, o que é que ele fez? Fez totalmente a vontade de Deus sempre. Por isso ele foi o sim de Deus. E este é o nosso modelo. Então o que é que diz São Paulo? Tende em vós, esta frase da segunda leitura é fantástica. Tende em vós os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos? Diz Jesus no Evangelho, São João 15, dou-vos o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este, irmãos, é o desafio que o Senhor nos faz. Conto-vos a história. Havia um dia, num lugar onde estavam a fazer um leilão. Leilão daquelas coisas velhas, daquelas coisas usadas, daquelas coisas antigas, e leiloaram muita coisa que até estavam a dar muito dinheiro. De repente apareceu lá um violino que estava assim com as cordas tão maltratadas, tão riscado, tão
que tinha uma aparência muito má. Então aquele que estava ali no ar olhou para aquilo e disse: este violino, com a cara de nojo, este violino, quanto é que vale? E toda a gente assim: 20 euros, 30 euros, 40 euros por um violino. Imaginem só, um violino de 1700. Imaginem. Então alguém que estava no fundo da sala levantou-se e pediu àquele que estava ali no ar e disse: dá-me licença, sim, eu posso tocar o violino? O senhor disse: sim. Então aquele senhor tirou um lencinho, limpou o violino, pegou no arco. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Então aquele violino, com uma aparência arriscado, deitava um som divinal. E então o senhor que estava ali no ar voltou a levantar o violino. Quanto é que vale? 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros. E acabaram por dar uma fortuna por aquele violino. Qual foi a diferença? Onde é que estava a diferença? O que é que fez a diferença? O toque do maestro. O toque do maestro. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade, ensinai-me, porque vós sois o Deus, meu Salvador, e eu espero sempre em vós. Se deixarmos que o toque do Mestre toque a nossa vida, faça maravilhas na nossa vida, podemos ser um violino com mau aspecto, mas mostramos todo o valor que há em nós, porque Deus assim nos concedeu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.